Olá, pessoal, tudo bem com você? Hoje a gente vai estar iniciando mais uma aula da parte de Química Orgânica do terceiro ano. Eu queria mostrar para vocês que semana passada nós tiramos um momento para fazer uma aula de exercícios, para vocês fixarem bem tudo que foi aprendido. E agora, e antes dessa aula de exercício que a gente fez, que a gente respondeu os exercícios, a gente também começou com a nomenclatura dos compostos dos hidrocarbonetos não ramificados. E hoje eu quero introduzir ao que a gente precisa saber para a gente fazer a nomenclatura dos compostos ramificados, desses hidrocarbonetos. Então, a primeira coisa que a gente vai entender sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos quando eles são ramificados, que é o quê? Que essa expressão que a gente usa de substituinte, ela é muito importante. Por quê? O que é um substituinte? É um grupo ligado à sua cadeia carbônica, ao seu carbono e hidrogênio. Se você tem apenas carbono e hidrogênio, quando você for colocar um outro tipo, pode ser uma ramificação CH3, ou você colocar um OH, você chama ele de substituinte. E eles são grupos orgânicos que é utilizado para quê? Para designar um grupo de átomo, entendeu? Que aparece com bastante frequência na sua molécula. Então, uns grupos que são esses substituintes que são muito comuns em moléculas orgânicas são os metilos e os etilos. Por exemplo, aqui como a gente pode ver, o grupo metil, ele tem o MET, né? Porque ele tem somente um carbono e faz as três ligações de hidrogênio. E essa partezinha vermelha aqui que a gente pode ver, ela vai se ligar ao resto da cadeia carbônica. Então, isso aqui é chamado de metil. Já essa parte aqui, ela é chamada de etil, porque ele tem dois carbonos, MET, ET, né? E essa partezinha vermelha é onde ele vai se ligar no resto da sua cadeia carbônica. Então, é muito importante a gente saber os tipos de substituinte que você tem na sua molécula. Além dos substituintes pequenos, que são esse, no caso, o metil e o etil, a gente percebe que nem todas as quatro ligações do carbono vão estar completas, né? Então, o que, que acontece com isso? Que não vai ter um composto chamado metil nem etil. E o metil e o etil são nomes dados a pedaços da molécula, como eu falei para você. Então, aqui, ó, além do metil e o etil, que são compostos pequenos, tem também uns que são maiores, por exemplo, o propil, que tem três carbonos, e essa partezinha vermelha aqui, ó, ligada ao resto da sua molécula. Lembrando que esse propil já foi chamado de N-propil. É um nome que foi designado para ele também, mas que agora a gente usa mais o propil, que é mais simples também. E tem o isopropil, que é um composto muito utilizado. Em vários exercícios eles cobram o nome desse iso, porque o que quer dizer iso? Quer dizer igual dos dois lados. Então aqui, ó, como a gente pode ver, a gente tem um CH3, essa partezinha vermelha vai se ligar ao resto da sua cadeia carbônica, que pode ter muitos carbonos aqui. E aqui a gente tem um CH3 para cá e um para cá. Tá vendo que se você olhar a molécula, você tem a mesma coisa para cá e a mesma para cá? Isso é chamado de iso, porque eles são iguais. E propil, porque eles são três carbonos, que é igual esse aqui. Esse não é isopropil porque ele tá uma cadeia reta, tá vendo? Ela pega uma cadeia reta aqui. Agora esse, ele desce aqui, ó. Então ele é chamado de isopropil. E aí a gente olha para cadeias maiores também, a gente tem o butil, tá vendo? Cadeia reta. O sec-butil, por quê? Qual é a diferença do butil para o sec-butil? Vamos lá. Aqui a gente vai ter a cadeia carbônica ligada, que pode ser reta ou pode ter, pode virar também de alguma forma. E aí o que acontece? Ele está ligado aqui ao carbono 1, essa parte aqui que vai se ligar ao resto do carbono, ela é no carbono 1. Agora, quando a gente olha no segundo carbono, que está ligado à minha cadeia principal, a gente chama de sec de 2, entendeu? 2, né? Tá no carbono 2, ligado ao resto da cadeia. Aqui a gente tem o isobutil também. Como que a gente olha o iso? Porque a gente, partindo desse carbono, a gente tem um grupo iso,
Mas a diferença é que agora a gente não tem 3 carbonos, a gente tem 4 carbonos. E tem também o terc-butil. Por quê? Para os 3 lados que a gente olha desse carbono aqui, ó, para esse e esse, a gente vê a mesma coisa. Então, é no grupo terc, butil, porque eles são 4, e aqui é onde a gente vai ligar o resto da cadeia. Lembrando que esses são substituintes, né? Que são colocados na sua molécula. Você tem a molécula com a cadeia longa. Lembra como a gente olhava quando ele era ramificado? Ele tinha que ter o CH3 pendurado. Agora a gente vai aumentar a quantidade. Não vai ter só um CH3, vai ter 2, que vai ser chamado de etil. Vai ter 4, que vai ser chamado de butil. E assim vai. Então, eu quero que vocês assistam essa aula, né? E vai fazendo as anotaçãozinhas, vai pausando o vídeo, tentando anotar cada um dos desenhos e os nomes, porque assim vocês conseguem ter no caderno material para vocês poderem estudar depois. Porque são muitos detalhes que eu estou tentando partir as aulas para ficarem menores. Por exemplo, hoje a gente já não vai entrar numa parte muito profunda. A gente vai deixar para a semana que vem para a gente continuar essa parte. Então, por isso eu quero que vocês entendam bem direitinho esses substituintes que são colocados na molécula. E como a gente pode perceber, existe um grupo que é diferente, que eles têm 3 ou 4 carbonos. E aí, para não ocorrer nenhuma confusão, os químicos decidiram usar, de acordo com a IUPAC, que é a nomenclatura oficial, né? Prefixos, como eu acho que ficou errado, ficou isso aqui, mas é o iso, né? Com um S só, sec e terc, para fazer a diferenciação de nomes, né? Então, por exemplo, quando ele tem aqui, ó, esse carbono aqui, vamos partir deste já, que esse carbono ele é terciário, esse substituinte, a gente coloca um terc. Quando a gente olha que essas extremidades são iguais, né? Aqui a gente coloca o grupo iso, do jeito que eu expliquei na outra parte. E quando a gente tem aqui também com extremidades iguais, mas que eles são 4 carbonos, a gente usa o iso, só que butil, para a quantidade de 4. E aqui a gente tem valências livres na ponta, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é onde a gente vai adicionar o resto da cadeia. Aqui também, né? Nesses vermelhinhos, sempre. E aí, aqui, quando a gente tem um carbono secundário, ó, que tá ligado na molécula, como eu tinha falado para vocês, ele é o sec-butil. Além desses nomes, tem uns que são mais complexos, que são para cadeias fechadas. Esse vinil aqui, ele não é para cadeia fechada, mas ele tem uma ligação dupla e ele só é ligado a 2 carbonos, tá vendo? Então, quando ele tem essa ligação dupla e é ligado a 2 carbonos, sempre o nome dele vai ser vinil, desse substituinte, tá? Então, por exemplo, quando a gente for dar os nomes, a gente primeiro vai ler o nome do substituinte, definir o nome dele e depois a gente vai dar o nome do resto da cadeia. Então, por isso que eu tô querendo ensinar para vocês direitinho como que é feita a nomenclatura desses substituintes. Aqui deu o nome geral que é fenil, que é um benzeno aqui, né? Que tem um anel de 6 carbonos, com as duplas conjugadas aqui no meio. E aí, essa parte vermelha é onde a gente vai adicionar o resto da molécula. Então, esse substituinte se chama fenil. E quando a gente tem um CH2 ligado aqui, e o resto da sua molécula se liga aqui, a gente tem um substituinte chamado benzil. Então, essa foi a aula de hoje. Não esqueçam de anotar tudo o que foi passado e tentarem fazer o exercício com as nomenclaturas que eu vou deixar. E aí, na próxima aula, a gente continua com essa parte que a gente vai começar já a definir os nomes das moléculas com tudo junto, com o substituinte também. Então, até a próxima aula e até mais!